amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Neste vídeo, estamos começando uma série sobre a missa católica. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo, e não há nenhum lugar mais privilegiado para encontrar Jesus do que a missa. Aí, somos os membros do seu corpo, voltados para ele e dando-lhe uma resposta de amor. Quando recebemos uma visita em casa, normalmente a convidamos para sentar, conversamos um pouco, depois vamos fazer uma refeição, para a qual a convidamos, ou servir-lhe alguma coisa. A missa também é isso, entre outras coisas. É Deus que fala conosco na sua palavra. Nós lhe respondemos no salmo responsorial e nas preces. Depois, ele vai nos servir a refeição, o banquete do Senhor, para o qual nos chamou de todos os lugares, em todas as condições, línguas, culturas, raças. E o banquete é Ele mesmo, o Salvador, que se ofereceu em sacrifício para redimir toda a humanidade decaída pelo pecado dos primeiros pais. A missa é um grande mistério. Mistério no sentido de que é alguma coisa concreta na qual nós entramos e que nos põe em contato com uma realidade sobrenatural. Tudo na missa, as velas, castiçais, as vestes, as toalhas, os móveis, o pão e o vinho, são essas realidades concretas que, quando vivemos o que elas representam, nos põem em contato com o divino. Ritos, posições e gestos existem na missa para ajudar esse encontro. Por isso, a Igreja Católica ensina que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Podemos não perceber bem isso às vezes. Para ajudar-nos, vamos comparar com o alimento que nós comemos. Provavelmente nós não nos lembramos do que comemos um mês atrás ou 2 semanas atrás, mas aquela refeição nos sustentou, nos deu massa muscular, etc. Cada missa nos dá graças para aquele dia, para as nossas necessidades daqueles momentos. Mesmo quando, semanas depois, nem lembramos bem da leitura que foi lida ou da homilia que foi feita pelo sacerdote. A palavra ouvida entra e voltará à nossa mente, se e quando for necessário no futuro. Ela está verdadeiramente nos alimentando e fortalecendo. Em última análise, tudo tem a ver com o amor, porque o amor é feito de coisas concretas, assim como precisa ser a relação com Deus. Não algo teórico, exclusivamente mental e racional, mas algo de real. Não um mero pensar em Deus, mas um estar com Deus e Deus estar conosco ali. O amor, no fundo, é partilha de vida que se vive na carne, com o corpo. Talvez para muitos de nós, a missa não pareça algo misterioso, porque é muito familiar. Para quem sempre foi católico e desde que nasceu participou da missa, primeiro com seus pais e durante toda a vida, muito do que faz e diz na Santa Missa é tão familiar que pode ser mais automático, mais mecânico do que vivido. As respostas e gestos acabam sendo ditos e feitos de memória, e a pessoa vai simplesmente seguindo em frente. No entanto, embora nós possamos saber o que fazer, o que dizer, quando ficar de pé, quando sentar, quando ajoelhar e todo esse tipo de atitudes, muitas vezes já não sabemos a razão de agir assim, ou o significado desses ritos e rituais, posturas, cerimônias e fórmulas da missa. Com esta série que estamos começando, pretendemos redescobrir o mistério por trás de cada gesto, de cada palavra proferida na Santa Missa. Há alguma realidade invisível por trás de cada sinal e dos símbolos visíveis, do rito e das palavras da liturgia. E é o próprio texto que, em alguns momentos, remete a essa realidade invisível e sagrada. Nos ritos introdutórios, por exemplo,
Antes do ato penitencial, o sacerdote dirá: Irmãos, reconheçamos os nossos pecados e assim nos preparemos para celebrar os sagrados mistérios. Em latim, sacra mysteria significa mistérios sagrados. Algo santo está acontecendo. Algo santo vai se desenrolar, que está escondido de nós, está ocorrendo por trás da realidade visível. A segunda vez que as palavras mesmas da missa nos dizem que é um mistério é na preparação das oferendas, quando o sacerdote ou o diácono mistura a água e o vinho e fala: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de Cristo, que se humilhou para participar da nossa humanidade. Geralmente, essas palavras são ditas baixinho, porque há um canto acontecendo também. O terceiro momento, que a ninguém pode escapar, é aquele em que, depois das palavras de consagração, depois de o sacerdote dizer este é meu corpo e este é meu sangue, ele proclama mistério da fé, ou mistério da fé e do amor, ou mistério da salvação. Às vezes, as palavras da consagração são até cantadas, expressando a solenidade e sacralidade do momento, e encerrando com esta proclamação de se tratar de mistério da fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Portanto, são 3 pistas que a própria missa dá, manifestando que ela não é apenas uma cerimônia, um culto de adoração. É um mistério. E o que isso significa? O Catecismo da Igreja Católica, na seção sobre a Eucaristia, nos parágrafos 774 e 1075, refere: a palavra grega mysterion foi traduzida para o latim por 2 termos, mysterium e sacramentum. Num uso posterior, o termo sacramentum enfatiza o sinal visível da realidade oculta da salvação que foi indicado pelo termo mysterium. Neste sentido, o próprio Cristo é o mistério da salvação, porque não há outro mistério de Deus senão Cristo. No Ocidente, tendemos a falar mais sobre os sacramentos. No Oriente, fala-se mais sobre os mistérios. Ambas as palavras apontam para o fato de que existem sinais externos, os sacramentos, e realidades invisíveis, os mistérios. Existem os sacramentos visíveis, o batismo, a crisma, o matrimônio, etc. E o mistério invisível do Cristo, do amor do Pai, da misericórdia do Pai, expressada para redimir o mundo através do seu Filho. E assim, quando falamos sobre o mistério da missa, enfatizamos que há algo acontecendo por trás do visível. E assim, quando falamos sobre o mistério da missa, enfatizamos que há algo acontecendo por trás do visível. Por isso, naquele outro parágrafo mencionado, o 1075, o Catecismo explica que a catequese sobre a missa e a liturgia tem como objetivo nos mover do visível para o invisível, do sacramento para o mistério de Cristo. É a catequese mistagógica, que já os padres da Igreja, como Cirilo de Jerusalém,
praticava com os catecúmenos intensamente. Vemos isso também em Santo Ambrósio e sabemos que, através das suas catequeses mistagógicas, levou Santo Agostinho à conversão. Não foi nada mais do que Jesus fez com os discípulos de Emaús, que ele encontrou na estrada de Jerusalém para aquela aldeia, desiludidos com a sua crucifixão. Jesus mostrou-lhes em toda a Escritura as passagens que falavam sobre o Messias, o Cristo Redentor, dando-lhes a conhecer como a palavra falava do mistério. Mistagógico vem do grego mistagô. Agô significa guiar e mysterium significa mistério. A catequese da missa, portanto, deve guiar ao mistério. O plano dessa série é apontar duas coisas que ajudarão muito a compreender o mistério da missa: a origem das partes da missa na Escritura, as suas raízes bíblicas, Antigo e Novo Testamento, passando do templo, da sinagoga, dos sacrifícios de animais, ofertado pelos sacerdotes daquela época, e chegando à última ceia de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a partir desse momento da última ceia, a origem das partes da missa na tradição da Igreja. Em outras palavras, quando na história da Igreja essas partes foram sendo colocadas no rito da missa por grandes santos e papas. Desde a Igreja primitiva, passamos pela fração do pão dos apóstolos, a Idade Média e Moderna, o século XVI com o Concílio de Trento, até o Concílio Vaticano II e os dias atuais. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novas publicações.